Muito boa tarde, está no ar mais uma edição do comentário do Jorge Ferreira aqui na Quarentena da Bola. É a quinta edição e vai caber ao Jorge inaugurar o nosso dia de aniversário do primeiro mês de vida aqui da Quarentena da Bola. Como eu já expliquei várias vezes, começou por ser uma forma de ocupar o meu tempo, mas também de ocupar com conteúdos interessantes o tempo de quem está em casa a cumprir as suas obrigações, também de quem trabalha, mas que chega a casa e quer ter acesso a um conteúdo diferente daquele que normalmente temos possibilidade de ver atualmente nas nossas televisões. E passado 5 semanas, 5 edições, um mês, assim é que é, mais de 9.600 seguidores, na altura em que estive a fazer este direto, mais 800 subscritores na página do YouTube, uma grande família à volta da Quarentena da Bola, agradecer isso mesmo, agradecer ao Jorge também por ter sido dos primeiros a apoiar esta iniciativa. Aliás, sem o Jorge, sem o Ricardo, sem o Pedro Faustino, sem uma série de amigos, não teria sido possível sequer fazer a Quarentena da Bola. Jorge Ferreira, bem-vindo para mais um comentário em dia que completamos aqui um mês todos juntos. Obrigado, bom dia. Vou começar com um post que eu pus ontem, que foi, sabes amigo, um mês, são quase 10 mil, sabes amigo, tivemos e temos, e tu sabes disso, quem nos queira mal, sabes amigo, fomos e somos conectados com muitas coisas, nós dois sabemos disso. Esta fotografia, amigo, sabes quando é que foi tirada, não sabes? Recordas? Perfeitamente. Noutro projeto. Mas sabes, amigos, até amores meus falaram contigo. Sabes disso, amigo. Juntos, acho que cada vez somos mais lixados mesmo. E sabes que me falta fechar só uma página. Está quase. Está quase, mas a capa nunca acabará. E nesse livro nós temos muitas coisas para contar e a nossa amizade irá se manter até os últimos dias da nossa vida e sempre, acima de tudo, com um propósito que é aquele propósito que foi quando nós nos conhecemos, que foi o propósito da verdade. E se nós formos verdadeiros e dizemos a verdade, seja do que for, acho que nós temos tudo para se ingrar. Por isso é que não é por acaso que são 10 mil seguidores, não é por acaso tu tiveste esta feliz ideia e agora toda a gente copia, toda a gente quer saber como é que se faz, toda a gente faz o que faz, mas tu conseguiste dar a volta por cima. E eu, como sempre, estou aqui para te ajudar porque eu costumo te dizer, conhecemos-nos há 2 anos, creio eu, mas parece que já é há muitos anos. A vida toda, exatamente. E é um privilégio e um orgulho. Portanto, o mês de Quarentena da Bola, quinta edição do comentário de arbitragem de Jorge Ferreira. Vamos avançar para o documentário, Jorge. Hoje, como não poderia deixar de ser, com mais novidades, algumas delas não agradáveis para a arbitragem. Mas deixo contigo como é que queres arrancar. Vamos começar a falar do Conselho de Arbitragem, mais uma vez. Força. Sim, espero que toda a gente continue na mesma a cumprir a quarentena, que o sacrifício de hoje será a nossa vitória de amanhã. Mas, infelizmente, os nossos campeonatos estão parados e esse Conselho de Arbitragem continua na mesma a fazer as asneiras atrás das asneiras, mesmo com o campeonato parado. E eu acho que este Conselho de Arbitragem tem esse dom, que é, infelizmente, para todos, não é o dom de bem gerir. É incrível a capacidade desse Conselho de Arbitragem para fazer asneiras, para mentir, para manipular, para pressionar, para ameaçar. Isto se não fosse trágico, acho que até nós nos podíamos começar a rir daquilo que este Conselho de Arbitragem faz. Mas eu quero começar, Remo, também, que é para fazer aqui que acho que é importante fazer aqui alguns esclarecimentos. Porque muita gente insiste em não ouvir o que eu digo e a interpretar como bem entende. Mas eu continuarei a ser sempre o mesmo e a dizer o mesmo uma e outra vez. Às vezes que forem necessárias, eu irei falar hoje, amanhã e sempre. Até que finalmente me ouçam. Até que finalmente percebam. E quem estiver de boa fé pode não concordar, mas de certeza que vai-se aperceber. Mas vamos lá. Por exemplo, sobre as minhas críticas e a minha capacidade como árbitro. Nunca está
nem nunca esteve em causa a minha capacidade como árbitro. Como qualquer outro profissional, as pessoas podem ser profissionalmente criticadas, como tu podes ser profissionalmente criticado. As pessoas têm esse direito e a achar-me o pior árbitro do mundo, eu respeito. O que está aqui em causa vai muito para além disso. É o direito de todos, que todos nós temos de denunciar. Diria mais, nós temos o dever de denunciar. Todos nos queixamos, todos exigimos mudanças. Mas quando sabemos as coisas, quantos de nós é que denunciam as coisas? E para que todos saibam, isto não começou agora. Isto há pelo menos 4 ou 5 anos que denuncio as coisas. Isto era só para as pessoas pensarem um bocadinho que eu não quero... tenho o direito de criticar como árbitro, como profissional que era. Sobre os cargos que eu supostamente quero, e esses cargos, a minha resposta tem sido sempre a mesma. É só uma palavra, nenhum. Não quero cargo nenhum. Eu não quero cargo, não quero tacho. Eu volto a repetir, aquilo que me move, aquilo que me há de mover sempre é a justiça. E tu sabes, e nós já estivemos a falar sobre isto, hoje é o meu 5º programa, tive cerca de 9 meses noutro programa, fui desmentido alguma vez. Portanto, eu só quero dizer as verdades. As pessoas não podem continuar a fazer o que querem e bem entender, passando por cima de tudo e de todos, e não sofrer qualquer tipo de consequências. Mas, sobre o meu suposto ataque aos árbitros, e que, para ficar bem claro, nada me move contra nenhum árbitro em específico. Ponto. Nada. Nenhum. Só peço e exijo que as regras sejam iguais para todos. Eu, por exemplo, ainda há dias falei da continuidade de Carlos Xistra. Eu não tenho nada contra o Carlos. Nem sou contra ou a favor de limitar idades para o seguimento da sua carreira. Mas temos de ser corretos. E há aqui há uns anos, uns anos crucificamos, nós árbitros crucificamos o Vítor Pereira por causa do quadro da primeira divisão estar envelhecido, estava-se a tornar velho, e que ficamos por isso sem projeção internacional e não havia renovação. E agora? Faz algum sentido criar uma vaga extra de propósito para alguém? Porquê é que fizeram para ele, para o Carlos, e não para os árbitros assistentes? No caso dos assistentes, ficaram com um assistente que, na minha opinião, que tem uma qualidade enormíssima, verdade seja dita, mas mandaram um rapaz com 30 anos de idade, com uma projeção enorme para poder ser internacional. É assim que se renova? É disto que eu falo. Porquê que os árbitros fizeram de uma forma e para os árbitros assistentes não fizeram de outra forma? Fizeram de outra forma. Quais foram os critérios? É só porque sim? Só porque agrada? É que as pessoas já tentaram perceber qual é a arbitrariedade disto tudo? Se dissessem assim, os critérios são estes e aplicam-se a todos, não tenho nada a opor. Nada. É para todos igual. Todos sabem as regras, as coisas são claras. Agora continuar, depender de um convite direto do Fontelas ou do Dr. Paulo Costa. Mas é que isto serve a quem? Por isso é que, há dias, os árbitros denunciavam no programa da RTPA. Este é o conceito de arbitragem do arranjinho, do amiguinho. Importa se é melhor ou não? Não, isso pouco importa. Importa é que esteja com o poder. Esta é a única coisa que o Fontelas Gomes sabe fazer. Eliminar críticas e promover a estratégia do rebanho. Serem todos os carneirinhos. Nós ainda agora tivemos um caso, ainda ontem, salvo erro, o Bruno Fernandes, que é um craque, ninguém o tira ao mérito, mas vem a dizer que os árbitros são os melhores para reclamar, que são fracos os árbitros em Portugal. Onde é que está o Conselho de Arbitragem para poder, para falar? O Conselho de Arbitragem não pode aceitar umas críticas desta forma e veio à PAF levemente criticar isso. E não pode ser. E não pode ser. Mas, feito estes esclarecimentos, acho que vamos aprofundar um pouco mais algumas matérias. Eu sou aquela pessoa que eu apoio
incondicionalmente a arbitragem. Mas para que se perceba o ridículo que este senhor Sedão, precisávamos de falar de um contexto. E esse contexto é, em setembro de 2018, a APAF resolveu, e muito bem, trabalhar mais perto com os núcleos de árbitros. E fazendo aqui aparentes, os núcleos de árbitros é aquela sede onde os árbitros se reúnem no seu conselho. Por exemplo, em Braga existe 6 ou 7 núcleos, portanto, e os árbitros dali da zona reúnem-se, fazem diversas atividades, exames, testes, seja o que for, dedicam-se à formação e à promoção do convívio entre todos os elementos. E repare-se, a presença a estes núcleos é gratuita e trabalha-se de graça. Trabalha-se de graça. A presença, só vão lá que é para aprender, querem aprender. Isto é de graça. Mas vamos lá, a APAF decidiu, e bem, voltar ao trabalho com os núcleos. O problema aqui é que o José e o Paulo não gostam que lhe façam sombra. Isto é, advém da obstinação, eu diria, doentia quase, de controlar tudo e todos. E eles têm este delírio pelo controle, porque sabem o que fizeram no mandato do Vítor Pereira. Nisto, eles são mestres em todo o terreno. Porque mal a PAF saiu com a iniciativa, e a meu ver, já tarde, mas boa, o Fontelas saiu-se logo com uma carta dirigida a todos os núcleos. Reparem, logo, no dia seguinte. Repare-se bem, em setembro de 2018. Dizia assim que a Academia de Arbitragem pretendia ajudar os núcleos e estar mais próximos deles, porque não somar-se à iniciativa da APAF, se calhar porque não podia controlar totalmente essas coisas todas. Isto foi em 2018. E eles iniciaram o mandato em 2016. Quer dizer, nestes 2 anos, fizeram com que o que é que fizeram com os núcleos? Zero. Nada. Bola. Não podemos dizer, pronto, o homem quis agora que ele sempre se preocupou com os núcleos. Não, pura mentira. Nada, zero. O José Gomes, enquanto presidente da APAF, também não se tinha lembrado dos núcleos. Nada. Nunca se lembrou dos núcleos. Lembrou-se depois, mais para o fim, quando pretendia alguma coisa. Podemos então dizer que mais vale tarde que nunca. Lembram-se agora? Vamos lá dar esta de barato e em 2018 eles lembrar-se-ão de que aconteceu isto, que aconteceu alguma coisa. E quais foram as medidas tomadas, então, no ano de 2018 até o ano de 2020? Que eles queriam copiar pela APAF. Eu respondo, nenhuma. Não é absolutamente ridículo isto? Bom, sabe o que é que fizeram os núcleos? Isto aqui é que é o caricato, é aqui onde é que eu queria chegar. O Dr. Paulo Costa tornou-se presidente da Assembleia Geral de um núcleo, desde aí que ali aquele núcleo também parece o paraíso. Mas o que é que acontece aqui? Há 2 núcleos que tentam dar formação com um ex-árbitro, com o Olegário Benquerense. Eu já falei nisto, mas volto a repetir que é para a pessoa se relembrar. E o doutor Paulo Costa mal soube que o Olegário Benquerense ia dar a 2 núcleos a palestra. O que é que aconteceu? Ligou aos presidentes desses 2 núcleos para cancelarem as formações. E o que é que aconteceu? Um dos núcleos acedeu, o outro não. Resultado disto. O presidente do núcleo do Valdominho que tinha cancelado a formação, teve logo 2 jogos na semana a seguir. E o outro, que tinha um jogo nesse fim de semana, até nesse fim de semana ficou sem jogo. Para isto é que eles são bons. Quer dizer, e isto é mesmo aquela lei de se eu quero, posso e mando e ninguém me pode fazer frente. Mas isto há mais. Esta semana, e eu escrevi isto, provaram exatamente que querem lá saber de ajudar os núcleos. Reparem, vários núcleos juntaram-se para fazer formação a título gratuito e convidaram o vice-presidente do Conselho de Arbitragem, o João Ferreira,
para dar essa formação. Até aqui tudo bem. A seguir, surgem os todos poderosos Fontelas Gomes e Paulo Costa e proibiram qualquer conselheiro de fazer formações para núcleos. Vejam como é que isto é possível acontecer. É isto que é ajudar os núcleos. Eu acho que isto chama-se falta de vergonha, chama-se mentir, enganar, manipular. E eu acho que isto olha-se para as medidas de avaliação e olha-se para essas coisas todas e nada. É por isso que tu, também no seguimento, não é? Esta semana na tua página, aliás, lembrar que podem seguir tudo o que tu vais denunciando e informando e estando atento na página comentário com a assinatura de Jorge Ferreira, no Facebook, escreveste algo como a magia do Natal foi antecipada. Sim, já falei disso dezenas de vezes, que este Conselho de Arbitragem do Dr. Paulo Costa e Fontelas Gomes vive completamente à margem das leis. É ridículo mesmo. A eles nada se lhes aplica. Eu quero, eu posso, eu mando, eu faço, eu aconteço. Além disso, eu denuncio à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho de Justiça todas as irregularidades e crimes. São órgãos que todos, que nós quais temos de confiar. Eu, pelo menos, eu confio nesses órgãos. Entre a justiça e a arbitrariedade. Espero que estejam eles. Espero. Neste vale tudo do Zé e do Paulo, temos mais um episódio triste, mesmo muito triste. A coberto e com a desculpa da pandemia, querem voltar a fazer o que bem entendem. E este Conselho de Arbitragem, repara uma coisa, não quer classificações. Porque não querem ser os amigos. E há uns que podem ser e outros que não sobem. Então qual é a melhor coisa? É o deixar tudo igual. Fica tudo igual, os amiguinhos continuam lá e bota para bingo e continuamos outra vez ali para a frente. Não mexemos, não há muita contestação, os nossos meninos não descem e fica tudo calmo. Esta é a estratégia para as eleições, que sabemos que estão as eleições aí próximas. Não sei se sabem, mas na arbitragem, os graus dos jogos e as nomeações no final da época são feitas à medida para dar mais bónus. Que é como... mas como não acabaram os jogos, isso não está muito famoso para os amigos, porque deve estar muitos amigos na zona de descida. E isto é assim. Olha-se para as médias de avaliação e aquilo não está famoso. Nomeia-se para determinados jogos, atribuem-se os pós mágicos dos graus de dificuldade e esses meninos passam dos últimos lugares para o meio da tabela. E o problema é que não há jogos. E como evitar a queda dos meninos, ou dos nossos meninos, é não fazer classificações. Ninguém nega a excepcionalidade do momento. Eu não nego isso. Nós não podemos negar isso. Como também ninguém negará a existência de leis, normas e regulamentos para cumprir. E é isso. Temos normas que estabelecem um mínimo de observações para haver classificações. E isto é muito claro. Tem os mínimos, só tem que haver classificações. Isto de ser classificado com os mínimos, isto acontece desde sempre. O ano passado, nem mínimos havia. O ano passado. Podia ser classificado com um jogo ou com 30 jogos. Quem ultrapassa os mínimos é classificado. Quem não ultrapassa fica sem classificação. E estes não podem ser. Aproveitar aqui a ocasião. Estás-me a ouvir, Rémulo? Estou a ouvir, Jorge. Estou a ouvir? Pronto. Aproveitar aqui a ocasião para dizer que fui buscar um excelente trabalho do Luís Brás, um trabalho, mais um dele, onde ele retrata os mínimos de observações e provas de cada categoria e modalidade para ser classificado. E digo aqui que não fui confirmar.
Mas todos na arbitragem sabem que a pessoa mais competente em termos de regulamentos e normas é o Luís Braz. Portanto, temos visto isto e estava aqui à procura de uma coisa e é considerado um exímio a nível nacional nesta matéria, o Luís Braz. Eu vou dar aqui um exemplo. E há pessoas competentes no meio disto tudo e muito. Reparem, o Luís Braz. Os árbitros não só lhe reconhecem obra, como lhe reconhecem capacidade de liderança, trabalho e uma capacidade de seriedade. Ainda ontem, uma notícia da APAF, vimos mais um caso ganho, inclusive, contra a autoridade tributária sobre rendimentos de árbitros, onde ele foi o responsável e quem alertou para o caso. Só digo e só queria dizer isto ao doutor Fernando Gomes, por favor, esteja atento. E eu não estou a fazer campanha para o Luís, eu conheço o Luís de vista, mas reconheço, e não é por acaso que ele também foi o responsável pelo contencioso e o homem forte da APAF, e não é por acaso que foi o mais votado para delegado da Assembleia Geral da Federação Portuguesa a nível nacional. Mas seguindo, e não estou a fazer campanha para ninguém, eu não faço campanha para ninguém, porque se for o Luís, o Zé, o Quinho ou o Tónio, cá estarei eu, porque eu sou pela verdade e pela justiça. Seguindo, as normas são claras, e o Conselho de Arbitragem só tem de cumprir o que eles próprios elaboraram e aprovaram. Isto parece-me tão simples. Posso assegurar a 1001%, não é 100%, é a 1001%, de certeza que, caso não se cumpram os regulamentos, vão existir recursos das decisões e denúncias disciplinares. Nós sabemos que não há soluções perfeitas, mas a que protege a todos e a todos defende é o cumprimento da lei. Sempre foi assim e há de ser sempre assim. Nós temos aqui algumas perguntas sobre isso, Jorge, mas vamos deixar para a parte final algumas perguntas interessantes, ainda agora uma que caiu aqui. Voltar a dizer que tudo o que não cumpra uma regra simples de civilidade, urbanidade e de saber estar em sociedade, eu imediatamente bloqueio e afasto da página. Portanto, quem quiser participar a bem que participe, quem estiver mal que se mude. É muito simples. Jorge, outro post que tu fizeste esta semana na tua página tinha a ver com o facto de se defender alguns com unhas e dentes e outros deixá-los cair sem qualquer tipo de ajuda. Tu usaste outra expressão, mas deixo contigo. Eu já denunciei a tomada de poder que os manos criaram em 2014. Tu, quando chamas os manos, estás a falar de... Os manos era o... Os manos era na altura, o Fontelas Gomes e o Pedro Proença. Exatamente. Só para quem não sabe, ou quem não tivesse ouvido, perceber. Exatamente. Pronto. E então... portanto, nessa situação teve a ajuda eu peço desculpa, só um segundinho, Remo, que eu acho que isto... Espera, que eu acho que isto não está a funcionar muito bem. Nós estamos a ouvir bem, mas vê o que é que podes fazer aí. Nós estamos a ouvir bem. Espera aí, só um segundinho. Ora, vamos aguardar então que o Jorge Ferreira possa voltar para continuar o seu comentário. Lembrar que hoje a quarentena faz um mês de vida. Obviamente, mais tarde, vamos ter às 6 da tarde um primeiro painel que obviamente também esperamos que seja seguido por muitos, com o Pedro Bolso, o André David e o João Tralhão, e depois às 9 da noite, noite de Champions, com o Ivo Vieira, treinador do Vitória. Vamos então voltar ao comentário do Jorge Ferreira, que já está novamente connosco, esteve aqui apenas a resolver uma pequena questão técnica. Jorge, continua então o teu comentário. Peço desculpa, pronto. Como eu estava a dizer, que eu já tinha denunciado a tomada de poder que os manos criaram em 2014. Portanto, nessa situação teve a ajuda o Rui Rodrigues, que nesse ano reclamou as classificações. Teve, e bem a ajuda da APAF, bem como os advogados da APAF e principalmente do José Gomes, com o intuito de estabilizar
o antigo presidente do Conselho de Arbitragem. Agora é que se percebeu tudo, ou todo o interesse do Zé Gomes. Portanto, o Zé Gomes lutou com unhas e dentes pela reintegração do Rui. E o caso é simples de explicar. O Conselho de Justiça considerou as classificações ilegais. Vítor Pereira, e bem, reintegrou o Rui Rodrigues em C1, árbitro da primeira divisão, árbitro da Liga, aumentando o quadro, mesmo sendo no mês de outubro. Chegamos a 2018, com Fontela Gomes, no Conselho de Arbitragem da Federação, e acontece o mesmo, ou seja, classificações ilegais. E eu pergunto, e agora? Recusou reintegrar os árbitros que desceram ilegalmente? Perdeu em todas as decisões, em todas. Perdeu. Teve o Conselho de Justiça, o Tribunal Arbitral de Desporto a dizer que as classificações são ilegais, que não foram transparentes, etc. Mas mesmo assim recusaram-se a reintegrar. Este homem não pode ter seriedade, que muda de critério em função das pessoas e dos momentos. A justiça, o respeito e a igualdade são intemporais. Fontelas Gomes disse à boca cheia para todos os árbitros no centro de treinos da Maia que eles árbitros que recorreram, podem ganhar os recursos que ganharem, que ao quadro C1 não voltam. Resultado disto, os árbitros vão voltar, será tarde, obviamente, mas voltarão. E isto obrigará a Federação Portuguesa de Futebol a pagar centenas de milhares de euros em indemnizações. Mas sabes o que é que eu gostava, Remo? É que se ao menos fossem eles a pagá-las. Se fosse ao menos eles a pagá-las. Se fossem eles a ser responsabilizados pelas indemnizações, não é? Dizes tu. Ora, tudo isto, há aqui muita indignação, há revolta. O que é que podes mais acrescentar? E o Todo-Poderoso volta à Terra e veio acompanhado pelo dono disto tudo. Isto também foi mais um título. Eu já tinha mencionado que o Fontelas Gomes e o Dr. Paulo Costa estavam a negar o apoio aos árbitros através do Fundo de Auxílio de Arbitragem. Isto aqui é uma dama que é minha e eu hei de ser sempre contra. E hei de sempre contar a verdade. E isto é verdade e continua a ser verdade. E pior, estão a usar o Fundo de Arbitragem para controlar os árbitros. Verdadeiramente vergonhoso. Eu vou aqui abrir um parênteses para explicar o que é o Fundo de Arbitragem. Uma vez por ano existe um fim de semana que o Conselho de Arbitragem informa que uma determinada percentagem dos rendimentos dos árbitros reverte para um fundo social. Não existe opção, portanto, uma pequena quantia do prémio de jogo reverte a favor desse fundo. É obrigatório fazer esse desconto. E para que serve? Para apoiar os árbitros e as famílias nos momentos excepcionais e de dificuldade. Eu acho que este é o momento. Eu acho, mas já lá vamos. Quem é que gera este fundo? O fundo é gerido pelo Conselho de Arbitragem. Neste caso, como não, é presidido pelo Dr. Paulo Costa. Depois, e se formos a ver a sua Constituição, todos os órgãos sociais são mais ou menos por convite. Vamos agora a algumas coincidências. Isto chegou-me a mim com o título Coincidências ou Malandrices. Foi assim que me chegou o título. O fundo é presidido pelo dono disto tudo, pelo doutor omnipresente, Dr. Paulo Costa. Só tem elementos que pertencem à Associação de Futebol de Lisboa ou à Associação de Futebol de Porto. Tudo o resto é paisagem, certamente. Tem lá o árbitro Tiago Martins, profissional, internacional, um dos que costuma ligar ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol a dizer que todos os árbitros apoiam este Conselho de Arbitragem. Inclusive, andou a recolher assinaturas para a lista do Artur Soares Dias e Adão Azevedo no Centro de Treino de Lisboa, quando foram as eleições para os delegados. Tem lá um árbitro assistente que subiu este ano à primeira divisão e que tinha chumbado nas provas físicas. Tem lá a esposa desse árbitro assistente
que levou processo disciplinar por incumprimento grave de regulamento, mas no fim ficou tudo em águas de bacalhau. Quem nos ouve, que pense o que quiser. Serão tudo coincidências, certamente. Certamente que isto é tudo coincidências. Isso, e o Pai Natal chega em dezembro, porque o Coelho da Páscoa já se foi embora, sabes, Remo? Mas explicada a situação do fundo, e o que é, como dizem os espanhóis, vamos lá grano, e eles passaram mais de um mês sem dizer nada aos árbitros. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Passaram um mês sem dizer, olha lá, precisam de alguma coisa, é necessário alguma coisa, como está a tua família, é necessário da nossa parte, seria o mínimo. Mas como eles estavam bem, certamente pensavam que todos recebiam milhares de euros por mês, como eles mesmos fazem. Então, eu, Jorge Ferreira, denunciei. Mas eu informei, e fica já toda a gente a saber, que tudo aquilo que eu informo, eu mando para as associações de futebol distritais, para todas, e para todos os seus conselhos de arbitragem. Já tinha gente aqui a semana passada que o que estavas aqui a denunciar ias fazer chegar às associações. Sempre. E eu informei a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga por causa deste fundo. Bem, deu resultado. Ou melhor, meio resultado. Após as denúncias que eu fiz, Jorge Ferreira fez, lá foram forçados a dizer alguma coisa. Na formação dos árbitros assistentes e observadores do campeonato profissional, o Zé e o Paulo lá disseram via plataforma Zoom se alguém precisava de ajuda. Eu pensei, para mim, e eu ganharam vergonha, é destas que eles se preocupam, que se vão preocupar com a malta. Qual foi o problema? Eu e muita gente ficamos todos estupefactos. Eles apenas perguntaram aos árbitros profissionais. Não está aqui em causa se eles precisam de ajuda ou não, os árbitros profissionais. Mas podiam ter feito primeiro junto dos árbitros da distrital, que são os que mais precisam, dos estagiários e dos árbitros não profissionais. Mas não, esses fazem pouco barulho, não é? Há que satisfazer primeiro os profissionais. E eu sei, posso afirmar que isto revoltou até os árbitros profissionais que me contactaram para divulgar o caso. Que era uma verdadeira vergonha. E eu divulguei. E estou a divulgar. E resultado disto, Remo. Vejam como é que eles andam atentos ao que eu escrevo. E eles aperceberam-se que eu soube durante a formação. Então lá veio o Fontelas, muito indignado, no final da formação, dizer que era uma vergonha alguém ali daquele grupo ter chegado ao Jorge Ferreira, que como é que é possível ter chegado a estas informações ao Jorge Ferreira, que isso não ia ficar assim, que ia descobrir quem era o rato do grupo. Eu vou deixar aqui um recado ao senhor Fontelas Gomes. Ratos existiam no tempo dele, quando ele, em tempo real, e quando era presidente da APAF, sabia tudo o que se passava. E depois conseguia minar tudo o que se passava nos cursos dos árbitros. E ratos. E ele que depois também conseguia minar tudo o que se passava em cursos de árbitros. Ratos. Existia quando ele conseguia boicotar todos os cursos, chamar os árbitros para a porta dos hotéis e reunir contra o Conselho de Arbitragem. E depois ligava aos jornalistas, ao presidente da Federação e pintava o retrato da forma que ele queria. Ele pode até ser muita coisa, mas que dava cá um artista dava. Eu não sei se há ratos agora, mas malta descontente há. E aos montes. E depois lá veio ele com o seu 1,5 m de ar ameaçador, mas, José, foram vários árbitros. Há vários assistentes, vários observadores que me disseram. Aqui fica mais que provado a desunião que existe no seio da arbitragem. É que já ninguém aguenta aquilo que vocês estão a fazer. Dia após dia, a arbitragem portuguesa está cada vez pior. E aqui
surge mais um caso caricato. O Zé ameaça, então surgiu o dito engraxador, que aparece sempre um engraxador, para reforçar a mensagem, que é aquele bonitinho, aquele menininho, pronto, que quer tentar, pega lá um roçadinho e ele pegou logo nele. O Rui Oliveira pediu a palavra e disse que era uma vergonha terem-me dito que isso não podia acontecer, mostrando solidariedade incondicional com este Conselho de Arbitragem. Eu nada contra o Rui. Nada. Mas o rapaz devia de ganhar, mas é juízo e manter-se caladinho antes de me criticar. O Rui certamente esqueceu-se de quando mandou colocar no Facebook uma situação de um colega que supostamente estava a copiar num teste, quando eram os 2 estagiários. O Rui certamente que se esqueceu que mandou que a mando do Conselho de Arbitragem recorreu contra o Gonçalo Martins. O Rui certamente que se esqueceu como fez as últimas provas físicas. Rui, só uma pergunta. O percurso tinha 50 ou 60 metros regulamentares? O Rui certamente que se esqueceu do porquê do seu sogro ter saído do presidente do Conselho de Arbitragem da AP do Porto. Nada contra o senhor, que até gosto bem dele. Tudo se sabe, meus caros. Tudo se sabe, Sr. Fontelas. Tudo se sabe, Dr. Paulo Costa. E eu não me calo, eu não me calarei. Mas sobre isto ainda há mais. Depois das minhas denúncias, os senhores do Conselho de Arbitragem lá tiveram alguma vergonha. E às 14h30 da tarde, mandaram uma mensagem via WhatsApp para os estagiários C3 a perguntar se precisavam de ajuda. Uma mensagem, amigos. Não me admira esta falta de respeito. Afinal, já desceram malta com 20 anos de carreira da mesma forma. Por uma mensagem. E à noite, nas formações de árbitros não profissionais e os do futebol, também falaram sobre se precisavam de ajuda. E esse dia, eu fui para a cama e deu-me um imenso gozo porque valeu a pena. Valeu a pena cada linha que eu escrevi. Valeu a pena denunciar. Mas ainda não era suficiente. Não foi suficiente. E eu agora deixo outra questão. E os árbitros do Distrital? Nem vê-los. Não compete à Federação, pois não? Então, esses árbitros também são contribuintes do fundo. Mas esses não fazem barulho, coitados. E esses não interessam. Porque basta o Conselho de Arbitragem chegar a Braga, Vila Real, Coimbra, Algarve ou Madeira e dizer estes nomes, e eu a dizer estes nomes não é por acaso, por meter uns lugares aos Conselhos de Arbitragem Distrital e está tudo bem. E este é o estado que estamos. Portanto, eu irei sempre denunciar. E isto foi uma vitória do Jorge Ferreira e há de continuar a ser. E hei de denunciar sempre, não me calarei. E para a semana, Remo, fica prometido que há mais. Muito mais. Muito bem, todas as semanas, ao meio-dia, à terça-feira. Deixa-me só colocar-te então aqui uma ou duas questões que foram aqui avançadas por quem nos segue. O Ricardo Monteiro da Silva pergunta-te se o Rui Oliveira é tão fraco porque continua a apitar e ainda não desceu. Isso pergunta do Ricardo, a opinião dele, não é? Mas de qualquer maneira, ouvir a tua. Isso são daquelas situações que ainda estão por explicar porque é que o sogro dele saiu, porque é que o Carlos Carvalho saiu. Falaste há pouco sobre isso. Exatamente. E o sogro dele estava como presidente do Conselho de Arbitragem e depois houve ali uma troca e de certo houve ali uma troca de alguma coisa e por isso é que de certo ainda continua lá. Deve ser por causa disso. Mas deve ser um daqueles mesmo que deve estar a rezar para que não haja classificações. Ora bem, Jorge, mais uma questão aqui, obviamente não é do próprio Genaro Gattuso, mas vamos colocar a questão na mesma. As classificações desta época, se não saírem, mataram a arbitragem, pois na base serão assassinados, quero dizer, árbitros para protegerem o topo. Se não deixarem subir ajuste distrital aos quadros federativos e por si do quadro C2 a estágio na Liga, convém falar disto, pois as classificações para os árbitros estavam 90% definidas. O momento não pode justificar tudo. Regulamentos com mínimos defendidos. Se houver subida de clubes e não de árbitros, será vergonhoso. Qual é a tua opinião sobre isto? Remo, eu queria, por acaso, uma excelente questão. Eu estou a elaborar um estudo.
eu não quis avançar, ainda não acabei esse estudo, mas sei que alguém o está a fazer para ver, e para a semana vai sair esse estudo relativamente às subidas e descidas. Eu também estou de acordo que deve de haver classificações, tem que existir classificações. Quem não tiver um número mínimo não poderá ser classificado, mas tem que haver classificações para o bem de tudo e de todos, porque não faz sentido não haver classificações, na minha opinião. Mas para a semana vai ser um dos temas relativamente a isso, que é o estudo que já se está a preparar por causa das classificações. Muito bem, Jorge, fica então prometido que para a semana falarás sobre isto. Entretanto, agradecer-te também o facto de teres inaugurado aqui o primeiro painel, a primeira conversa no mês de aniversário da quarentena da bola. Agradecer a toda a gente que nos seguiu, cada vez são mais, aliás, 100 que as pessoas que nos seguem não fazia sentido e, portanto, agradecer a todos que estiveram desse lado, foram muitos também a esta hora do dia. Agora vamos para o almoço e logo mais haverá mais. Jorge, um abraço e marcamos encontro terça-feira ao meio-dia para mais um comentário. Muito bem, um grande abraço e boa quarentena para todos. Obrigado. Um abraço a todos, continuem então seguros e bem, continuem com a quarentena da bola, logo mais conteúdos para levarmos até si e esperando, obviamente, ir ao encontro das vossas expectativas, é esse o grande propósito. Um abraço, até logo.